Uma das últimas descobertas dos cientistas chocou o mundo. O que vou te falar é surpreendente. Me dá calafrios só de pensar. No coração do Egito, enterrada sob as areias do tempo, encontra-se uma tumba proibida envolta em mistério. Mas o que os cientistas descobriram lá, chocou até mesmo os arqueólogos mais experientes, revelando segredos que permaneceram ocultos por séculos. Você está pronto para descobrir a verdade? Vamos começar. Desde o início da história registrada, inúmeros aspectos do Antigo Egito têm sido envoltos em obscuridade. Existem também túmulos escondidos que foram encomendados e construídos no Vale dos Reis por um faraó posterior de uma dinastia diferente para manter os corpos de seus ancestrais seguros. Por que é necessário ter túmulos escondidos durante um dos períodos em que o Egito estava em declínio e não era mais a grande potência que costumava ser? O Vale dos Reis, onde estão localizados os túmulos reais de muitos reis e rainhas, não estava mais sendo guardado de perto pelo governo egípcio. Isso permitiu que um maior número de pessoas ganhasse acesso aos túmulos. Por causa disso, houve uma série de roubos de túmulos cometidos por criminosos. Um monarca posterior da 21ª dinastia deu a ordem para que os restos mumificados, danificados e poluídos de seus antecessores das 18ª, 19ª e 20ª dinastias fossem reenterrados em um local seguro, secreto e protegido, com o objetivo de mantê-los a salvo. Quando trabalhavam nos corpos, puderam observar o nível de mumificação que seus antepassados haviam alcançado. Eles também tiveram a oportunidade de observar como uma múmia poderia ter parecido após 2 séculos. Por milênios, ninguém sabia onde os túmulos estavam localizados. Por volta do final da década de 1870, peças incríveis de joias reais começaram a aparecer no mercado de antiguidades egípcias. Eles não entendiam o que estava acontecendo e começaram a fazer perguntas como de onde tudo isso veio. Até esquisitos papiros adequados para reis e rainhas foram colocados à venda e comprados no Vale dos Reis. Algumas pessoas tinham a ideia de que os ladrões modernos de tumbas poderiam ter descoberto um túmulo real. Arqueólogos e historiadores da época investigaram a área. Eles perceberam que haviam localizado uma câmara funerária secreta assim que viram pequenos pedaços de granito rosa espalhados pela área, a qual não formava esse tipo de material. No templo de Hatshepsut descobriram um corredor cheio de dezenas de caixões. À medida que se moviam pela área, notaram no chão várias esculturas em miniatura de servos que haviam sido enterrados ao lado desses indivíduos. Eles descobriram caixas contendo perucas de mulheres. Depois de passar por aquela sala, eles chegaram a outra que continha ainda mais múmias. A recente descoberta do Egito revelou dezenas de novas descobertas arqueológicas em uma necrópole faraônica logo fora da capital do país, Cairo. Essas descobertas incluíram a descoberta de 2 túmulos antigos. Os artefatos foram descobertos durante uma escavação que durou 1 ano e foram encontrados enterrados sob um antigo recinto de pedra perto das pirâmides de Saqqara. De acordo com a equipe que conduziu a escavação, os artefatos datam das 5ª e 6ª dinastias do Antigo Reino, que ocorreu entre aproximadamente 2500 e 2100 a.C. A equipe disse que um dos túmulos descobertos pertencia a um sacerdote da 5ª dinastia chamado Shanun-Jadev, e o outro túmulo pertencia a um oficial chamado Meri, que era um oficial do palácio e detinha o título de guardião dos segredos. Ambos os indivíduos foram enterrados durante o mesmo período. A escavação descobriu uma série de artefatos importantes, incluindo estátuas, amuletos e um sarcófago em excelente estado. Histórias sobre gigantes existiram na história humana em diferentes formas, às vezes chamados de ogros. Acredita-se que os gigantes são criaturas tão grandes que a terra tremia quando eles caminhavam. Em 2017, na China, arqueólogos descobriram restos esqueléticos de pessoas incomumente altas em Shandong. Acredita-se que esses gigantes possam ter vivido na China há cerca de 5.000 anos. Os ossos semelhantes aos humanos eram muito grandes e fortes, com alturas de até 2 metros. Além desses ossos, foram encontrados também cerâmica e vários itens de jade. Essa descoberta arqueológica foi a mais incrível, porque as pessoas na China não são conhecidas por serem tão altas. Se a China tinha gigantes, imagine o quão altas seriam as pessoas pré-históricas de outros países. Crânio alienígena no Peru. Um renomado arqueólogo peruano descobriu o que se diz serem restos mumificados de uma criatura alienígena. Essa criatura tem um crânio em forma de triângulo que é quase tão grande quanto um corpo de 20 pés de comprimento, ou seja, 6 metros. Como isso é possível? Os detalhes estranhos do crânio indicam que este poderia ser um alienígena. Além disso, cientistas não conseguiram relacionar as características físicas do crânio e do corpo alienígena a nenhum dos grupos étnicos que viveram na Terra. O deserto da Arábia Saudita descobriu os antigos restos esqueléticos de humanos de tamanho fenomenal. Arqueólogos estão conduzindo vários estudos para descobrir os verdadeiros fatos relacionados à origem desses esqueletos. No entanto,
Pessoas locais e estudiosos religiosos relacionam esses esqueletos gigantes a uma história mencionada no Alcorão. A história diz que Deus criou uma raça de pessoas altas, grandes e poderosas que poderiam colocar o braço ao redor de troncos de árvores grandes e quebrá-los. Essa raça foi chamada de Ood. Essa poderosa raça, mais tarde, se voltou contra Deus e foi destruída. Todos os dias, o mundo nos surpreende com descobertas fascinantes e mistérios intrigantes. Artefatos seculares, relíquias de guerra e fósseis têm sido encontrados em lugares inesperados, como geleiras congeladas. O gelo é um meio de preservação eficaz, que mantém segredos e histórias ocultas há centenas de milhares de anos. Cientistas, arqueólogos e até andarilhos têm desenterrado coisas incríveis nas camadas de gelo, revelando uma rica história e oferecendo pistas sobre o passado da humanidade e da Terra. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta, como certas coisas foram preservadas enquanto outras não. É uma questão de sorte ou seleção natural? Talvez nunca saibamos, mas a emoção de desvendar esses mistérios continua. Pesquisadores descobriram um tesouro de vida marinha escondido bem abaixo das plataformas de gelo da Antártida. Apesar de ocuparem quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados, as plataformas de gelo estão entre os ambientes menos explorados da Terra. Imagine perfurar mais de 200 metros usando água quente através de uma plataforma de gelo congelante no sudeste do Mar de Weddell, na Antártida, para encontrar uma biodiversidade surpreendentemente rica. Essa é a façanha incrível que uma equipe de pesquisadores alemães realizou em 2018, encontrando 77 espécies, incluindo briozoários em forma de sabre e vermes serpulídeos. O que é ainda mais impressionante é que esses animais sobrevivem sem luz e com acesso limitado a alimentos, sugerindo que deve haver algas suficientes para sustentar uma forte teia alimentar. Surpreendentemente, o crescimento anual de 4 das espécies foi comparável a animais semelhantes em habitats marinhos abertos da plataforma antártica. Mas além dessas descobertas também há outras que vão te deixar chocado, então certifique-se de ficar até o final. Donzela de gelo, múmia siberiana. Esta múmia de uma mulher do século V, também conhecida como a princesa de Untok, a princesa de Altai Tibala, foi descoberta em um kurgan da cultura Pazyryk na República de Altai, Rússia. A donzela de gelo siberiana foi descoberta enquanto exploravam um grupo de kurgans. Em uma faixa de território disputado entre a China e a Rússia, sua câmara funerária foi encontrada no Planalto Dilma no verão de 1993. Os habitantes locais frequentemente chamavam a área de uma segunda camada do céu. A donzela prosperou entre os séculos XVI e II a.C. Seus restos mortais foram encontrados em uma câmara funerária subterrânea e pareciam não ter sido estragados. Em 2012, os restos da donzela de gelo foram transferidos para um mausoléu especial no Museu Nacional Republicano do Governo Altais em um avião-caixão feito de um tronco de madeira de larissa. Dentro da câmara funerária, foi descoberto que ela tinha apliques de couro retratando figuras próximas com servos. De acordo com especialistas, ela tinha entre 20 e 30 anos de idade na época da morte. Inicialmente, a causa da morte era desconhecida, mas em 2014, novas pesquisas revelaram que o câncer de mama, juntamente com alguns experimentos pelos quais ela passou devido a uma queda, levou ao seu falecimento. A cannabis foi encontrada em um recipiente próximo ao corpo, levando os cientistas a especular que ela foi usada para aliviar a dor crônica que ela deveria ter sofrido. Tatuagens de cervos e panteras foram encontradas em sua pele nos ombros, pulsos e costas. Ela foi enterrada vestindo uma blusa amarela de seda, uma saia de lã listrada vermelha e branca com cinto de borla, pernas de feltro branco nas coxas, um pelo de Marte e um toucador de 1 metro de altura. Restos de 2 outros guerreiros com tatuagens semelhantes também foram encontrados perto da câmara. Algumas pessoas acreditam que essas tatuagens eram um sinal de status na vida após a morte. A câmara foi preservada pela água que se infiltrava e congelava para formar um enorme bloco de gelo, mantendo o conteúdo deste enterro preservado por mais de 2.400 anos. Bisão da Idade do Gelo. Em 1979, um investigador em uma expedição na tundra do Alasca estava procurando por vestígios da vida pré-histórica. De repente, ele descobre algo que faz seu coração acelerar: um corpo mumificado de um bisonte steppe, com pelo menos 55 mil anos de idade. O bisonte, que provavelmente foi morto por um leão americano da Idade do Gelo, tinha marcas de garras na parte de trás da carcaça e perfurações na pele. Mas o que aconteceu depois é ainda mais interessante. Usando mangueiras de mineração hidráulica para derreter o gelo e expor o esqueleto, a pele e os músculos perfeitamente preservados, eles até mesmo organizaram um jantar com a carne do bisonte, servindo-a para 8 pessoas. Depois de vários anos, o bisonte Blue Baby foi entregue a um habilidoso taxidermista da Finlândia, que transferiu o corpo para Fairbanks e restaurou o espécime para exposição. Imagine só poder ver, de perto,
um animal que viveu há mais de 55 mil anos. Essa é uma descoberta fascinante que nos permite viajar no tempo e descobrir mais sobre a vida no planeta Terra há milhares de anos. Flecha da Idade do Ferro. Uma equipe de arqueólogos descobriu uma seta antiga bem preservada no gelo do condado norueguês finlandês, que pode ter pelo menos 6 mil anos de idade. A seta foi encontrada junto com outras mais de 200 setas que derreteram no gelo na mesma região. Os cientistas acreditam que a área era um local de caça antigo, onde os caçadores às vezes perdiam as flechas na neve. A seta recentemente descoberta apresenta sinais visíveis de desgaste, o que indica que pode ter sido exposta e congelada várias vezes antes de ser perdida. O achado surpreendente oferece um vislumbre fascinante do passado distante e ajuda a desvendar segredos antigos da caça na região. Rotíferos. Imagine você congelar e acordar 24 mil anos depois. Bem, com os humanos isso ainda não é possível, mas com os rotíferos, sim. Na Rússia, cientistas conseguiram reanimar com sucesso uma espécie única de animais que estavam em sono profundo por mais de 24 mil anos no Ártico. Esses invertebrados microscópicos são extremamente espertos na arte da sobrevivência e normalmente vivem em ambientes aquáticos. A descoberta foi feita a partir de um núcleo de solo congelado encontrado na Sibéria com a ajuda de uma sonda de perfuração. Os rotíferos, também chamados de animais de rodas, podem sobreviver a temperaturas congelantes, períodos de seca extrema, baixa oxigenação e inanição. Surpreendentemente, após serem descongelados, eles foram capazes de se reproduzir pelo processo clonal chamado partenogênese. Alguns teóricos da conspiração estão preocupados se ressuscitar esses animais foi uma boa ideia ou não. E você? O que acha? Será que essa descoberta pode trazer benefícios ou problemas para a ciência e a natureza? Urso com filhote. Cientistas encontraram um urso de caverna e seu filhote congelados em uma parede de gelo na Sibéria. A análise revelou que o espécime tem pelo menos 39 mil anos de idade e é o único achado do seu tipo, com tecidos moles e órgãos intactos. Espécies pré-históricas e subespécies da Eurásia foram desenterradas nos locais de escavação. Os ursos foram descobertos por pastores de renas em uma ilha remota em 2020 foram transportados para a Universidade Federal do Nordeste da Rússia em Yakutsk para análise mais aprofundada. Cientistas russos estão otimistas que o DNA do predador da Idade do Gelo possa ser encontrado no futuro. A doutora Lena Gregorieva acredita que essa descoberta é notável e convida os espectadores a deixar um comentário sobre qual das descobertas os chocou mais. Obrigado por assistir e até a próxima.